Gente, estamos na série de mensagens A Fórmula de Jesus e hoje é a segunda mensagem dessa série. E nós estamos aprendendo algo aqui a respeito da famosa oração de Jesus do Pai Nosso. Nós estamos vendo aqui um panorama daquilo que Jesus, daquela receita, da fórmula que Jesus deixou para nós. Domingo passado, eu trouxe uma palavra aqui, com bastante consciência. Quem estava domingo passado aqui na igreja? Amém? Trouxe uma palavra aqui com bastante consciência a respeito do mundo espiritual. Por que eu preguei aquilo tudo no domingo passado? Porque eu preciso, e é um desejo de Deus, para que sua igreja entenda onde ela está e as guerras que ela enfrenta. Então, por isso que nós precisamos pregar acerca disso, certo? Pregamos uma mensagem poderosa. Se você não esteve aqui, convido você a assistir essa mensagem no YouTube. E eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Você vai entender muita coisa acerca do mundo espiritual. E hoje, especificamente, nós iremos literalmente entrar dentro da oração do Pai Nosso. Sabe? E a primeira coisa que eu quero perguntar a você antes de entrar nessa mensagem: quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Quero que você faça uma reflexão hoje. Sabe, muitos vão dizer: meu pai é o meu pai biológico. Outros irão dizer: o meu pai é aquele que me criou. Não tive um pai presente, pastor, mas eu fui criado com uma pessoa que representou o meu pai. Outros irão dizer que, pastor, a minha mãe foi o meu pai e a minha mãe, porque minha mãe era guerreira. Eu não tive um pai presente, mas a minha mãe supriu todas as minhas necessidades. Outros ainda vão dizer assim: meu pai, pastor, é Deus. Eu só dependo dele, ele é o meu pai. Veja que temos várias definições de pai e a forma como nós podemos representá-lo. Sabe, com essas respostas, nós percebemos que nós temos várias imagens de pai se formando em nossa mente. E hoje eu quero te perguntar: será que nós sabemos realmente o que significa ter Deus como nosso pai? Será? Será que realmente nós entendemos essa verdade da palavra de Deus? Será que realmente sabemos o que isso significa em nossa jornada espiritual? Ter o Senhor como nosso supremo Pai, como o bom Pai? Sabe, hoje eu quero que vocês fiquem atentos, pois nós vamos mexer em algumas áreas da sua vida, que pode ser que em algum momento da mensagem você não suporte o choro. Mas eu peço que o Espírito Santo visite sua vida hoje. E nós estamos buscando por isso, para que o Senhor literalmente limpe a sua alma e você entenda todo esse contexto que nós estamos pregando nessa série. Amém? Por isso, o tema da mensagem de hoje é o Pai que Jesus revelou. Repita comigo: o Pai que Jesus revelou. Mais forte: o Pai que Jesus revelou. Amém. Nós vamos conhecer esse Pai hoje. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Vai nos dizer a famosa oração do Pai Nosso e eu quero ler com vocês. Acompanhem comigo. Vocês orem assim. Jesus dizendo: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como na terra, como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Feche seus olhos. Doce amado Espírito Santo, essa é a sua igreja.
sua noiva, adornada para ti. Jesus, peço ao Senhor, onde tiver um coração disponível hoje, repousa com a tua presença. Senhor, que essa mensagem seja a resposta para a vida da tua igreja, no nome de Jesus. Senhor, que o teu povo receba de ti, Senhor, a revelação da tua palavra, e que essa palavra possa germinar no coração deles, encorajando eles, ó Deus, para que eles entendam de uma vez por todas quem é o Senhor como nosso bom Pai. Espírito Santo, toca onde precisa ser tocado. Me usa mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Apacenta o seu coração. Deus vai falar contigo hoje. Sabe, vamos memorizar uma frase por vez durante essa série de mensagens. E hoje eu quero falar sobre Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Algo importante a mencionar sobre isso aqui é que Jesus começa essa oração como Pai Nosso, direcionando ao Pai Celestial. E ele está se referindo a esse Pai, a Ele, como no nosso Pai, ou seja, Pai Nosso é Pai de todos. Saber que nossas orações estão sendo direcionadas ao Pai é importante para entendermos essa fórmula de Jesus. Isso é tão interessante porque em 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5, diz assim que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só Ele pode ser mediador entre nós e Deus, por conta do sacrifício dele, que nós iremos ver um pouquinho mais à frente. Mas é importante você entender todo esse contexto de quem é realmente o seu Pai. Na sequência, Jesus continua dizendo que sobre santificado seja o teu nome. E o que significa isso, pastor? O que significa santificado? Santificado significa reconhecer e honrar que é o que é santo ou sagrado. Reconhecer e honrar aquilo que é santo e sagrado. Por isso que Jesus está falando sobre isso, está deixando essa fórmula para nós. E eu quero já deixar uma dica para você no seu momento de devocional. Pastor, eu não sei como começar a orar, eu não sei como fazer. Quero uma dica? E a primeira é essa: comece adorando o nome de Jesus. Comece adorando o nome do Pai. Comece dizendo que Ele é bom o tempo todo. Sabe por quê? Você está rendendo honra e glória ao nome dEle. É a fórmula para Ele se achegar dentro do seu ambiente de oração, do momento que você está buscando a Deus. Quem está entendendo? Amém? E vamos lá, hoje eu quero falar com vocês a respeito de 3 coisas, e a primeira é: Deus é o nosso Pai. Olha que verdade incrível. Deus é o nosso Pai. Eu não sei se vocês perceberam, mas a oração do Pai Nosso, ela está no plural. Jesus está dizendo assim, ó, em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Jesus está dizendo: vocês orem assim: Pai Nosso, está no plural, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí Jesus continua falando no singular: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E aí ela volta para o plural de novo: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa, de novo no plural, nossas dívidas, assim como nós perdoamos, continua no plural, aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí depois ela volta para o singular novamente: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por que você está dizendo isso, pastor?
por que Jesus faria essa oração no plural? Sabe, alguns acreditam que ele está respondendo uma dúvida dos teus discípulos. Mas semana passada eu dei uma pincelada sobre esse assunto. E em Lucas 11, os discípulos perguntam para Jesus. Faz até um pouco de sentido. Os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Sabe? Porém, eu não acredito que aqui em Mateus ele está simplesmente citando esse texto simplesmente para responder essa pergunta. Sabe? O que eu entendo nesse texto é que Jesus está tornando a oração um pouco mais pessoal, embora ele coloque ela no plural, e você vai entender isso. Em Mateus 6,6, Jesus está dizendo assim: quando você orar, antes dele ensinar a oração do Pai Nosso, ele vai dizer assim: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Então Jesus está mostrando que a oração é algo muito íntimo, mas ao mesmo tempo ele coloca essa oração do Pai Nosso, versículos depois, no plural. E por que ele está dizendo isso? Simplesmente para lembrar eu e você que nós fazemos parte de uma família. Nós fazemos parte de uma família espiritual. Nós somos parte hoje da família de Deus. E sabe o que eu aprendo? Quando nós entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus, as palavras egoístas como eu, meu e minha deixam de fazer parte do meu vocabulário e passa a fazer parte do meu vocabulário o nosso. A nossa família espiritual. Sabe o que eu aprendo? Isso me faz lembrar que quando eu oro, eu não oro simplesmente pelos meus pedidos. Eu oro por aqueles que estão à minha volta. Eu oro por aqueles que estão do meu lado. Eu oro pela minha família, eu oro pelo irmão que está precisando de uma resposta de oração. Eu oro por alguém que também está precisando, assim como eu também estou precisando. E isso, sabe como é que se chama a igreja? Se chama família. Porque só uma família pode se preocupar com o outro. É muito lindo, amor. É muito lindo tudo isso. E algo que eu aprendi com os meus anos de jornada com Jesus, uma experiência espiritual. Quanto mais eu oro pelos outros, mais eu sou abençoado. Sabe por quê? Porque a minha oração não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Jesus. Ele é generoso o suficiente. Quando eu me preocupo com os anseios e as dores do meu próximo, o Senhor se encarrega de cuidar de todas as minhas dores. Estão entendendo a mensagem? Tanto é que Jesus está mostrando isso tudo, e a verdade é que a palavra vai nos confirmar que nós fazemos parte de uma família. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Quem é o Pai? É o Pai nosso. O Pai que Jesus está nos revelando, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Ou seja, fazemos parte dessa família. E é por isso que Jesus está colocando a oração do Pai Nosso no plural. Sabe, quando eu olho para a nossa igreja, para a nossa família Oxygen, eu não sei se você já percebeu, mas todo domingo que eu subo aqui eu digo: olá, família Oxygen. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma família aqui em Marília, que faz parte de uma grande família sobre toda a terra. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Jesus. Nós somos uma pequena célula, um lugar onde nós se reunimos como família, mas existem inúmeras igrejas espalhadas por aí, que também são famílias de Deus. Nós fazemos parte disso. Nós iremos morar um dia todo mundo junto nos céus, com Jesus enquanto Ele estiver reinando. E é sobre isso que a oração do Pai Nosso está dizendo.
Sabe, isso nos ajuda a entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se nós fazemos parte da família de Deus, tem outro texto que vai nos levar a refletir sobre isso. Mateus capítulo 18 e o versículo 19. Vai dizer assim, ó: também lhes digo, se 2 ou 3 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, se a família de vocês espiritual concordarem a respeito de qualquer assunto, sobre o qual o pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Jesus está confirmando isso. Ou seja, todos os nossos pedidos que nós fazemos em comum acordo, o Senhor está pronto para responder. O Senhor está pronto para trazer a resposta necessária. O Senhor está pronto para trazer a resposta no momento certo, trazer o escape no momento que nós nem mesmos conseguiríamos nos livrar com as nossas próprias mãos. Por quê? Porque Ele é socorro bem presente no dia da angústia. E Ele continua dominando sobre todas as coisas. Esse é o seu Pai. Esse é o Pai que nós estamos pregando aqui. Sabe? O Pai que estás nos céus. Sabe? Isso nos faz lembrar que Ele é soberano e Senhor sobre tudo e está acima de tudo. Paulo ainda vai dizer na carta aos Romanos, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Todas as coisas terminam em Cristo, porque Ele é o primogênito do Pai. E Ele está nos ensinando essa oração. Sabe? O texto de Mateus 6 continua dizendo sobre santificado o seu nome. E a palavra santificado no Novo Testamento, ela aparece 6 vezes. Durante 6 vezes ela vai aparecer no Novo Testamento. E santificado é o mesmo que separado de todo o mal. Separado de toda a injustiça. Separado de todo o pecado. E talvez você esteja se perguntando aí, pastor, mas se Ele é separado de tudo isso, nosso Pai é separado de tudo isso, por que Ele insiste em ter um relacionamento pessoal comigo? Segura essa. Porque o Filho primogênito do Pai nos conectou novamente a Ele. O Filho primogênito do Pai nos conectou novamente a Ele. Nós estamos conectados. Todos nós estamos conectados e o seu nome é Jesus. É aquele que nós adoramos todos os finais de semana aqui. Sabe, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras. Eu e você fomos sarados. Eu e você podemos se achegar com confiança na presença do Pai, do bom e do bom Pai. Porque Ele nos garantiu o acesso. Aleluia! Sabe, aqui na nossa casa Oxygen nós sempre dizemos: venha como você está. Venha como você está. Sabe por quê? Durante o processo, o Senhor vai te transformando dia após dia. Sabe por quê? O Senhor jamais deixará você da mesma forma. Jamais deixará você da mesma forma. Se você está servindo a Deus, a transformação ela tem que partir de dentro de você, por conta do incômodo que o Espírito Santo muitas vezes gera dentro da sua alma. O Espírito Santo confronta você com a palavra, o Espírito Santo fala com você durante o seu devocional, o Espírito Santo fala com você a respeito, muitas vezes quando você está ouvindo um louvor, Ele está falando com você constantemente. E a pergunta minha para você hoje é: você está com os seus ouvidos atentos para ouvir Ele? Como está os seus ouvidos? Está afinado? É como um instrumento de cordas. Se os seus ouvidos estiver afinado, você vai receber o som precioso da sua voz. Se estiver desafinado, muitas vezes você não vai nem conseguir ouvir a sua voz. Quem está entendendo? Jesus sempre está falando contigo. Basta você estar atento. Vamos voltar aqui. E por que Deus não nos deixa da forma que nós estamos?
Levítico 22, 32 diz assim: não profanem o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Hoje a família de Deus. Eu sou o Senhor que os santifico. Quem que é que santifica a igreja? O próprio Senhor nos santifica. Mas para isso, eu preciso reconhecer primeiro que Ele é santo. E que sozinho eu não posso continuar. Ele é meu Pai, Ele é o Pai nosso. Sabe, Deus quer nos separar de toda a maldade, do mal que está acontecendo à nossa volta. E por mais que você muitas vezes chegue aqui sujo, Ele ainda quer te santificar e te colocar numa posição onde você está firmado nele. Sabe, eu costumo dizer que a nossa identidade em Cristo nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Por mais imperfeito que nós somos, nós estamos num trajeto, nós estamos em um caminho buscando a perfeição, olhando para Jesus, que é o nosso autor e o nosso consumador de toda a nossa fé. Sabe, todos nós um dia, voltando aqui para a figura paterna, todos nós um dia tivemos a figura de um pai. Pode ser que você tenha tido a figura de um pai mau ou de um pai bom. Pode ser que você tenha tido essas duas figuras numa mesma pessoa. Pode ser que você tenha tido essa figura durante uma fase da sua vida de um pai mau, depois ele se tornou bom e vice-versa. Mas algo que eu percebo aqui na oração do Pai Nosso é que Jesus está se referindo à paternidade. E eu gostaria muito de fazer essa reflexão contigo sobre um pai bom e um pai mau. Todos nós começamos um dia com um pai mau, mas quando nós decidimos por Jesus, nós somos conectados novamente ao bom pai. Ao bom pai que ele está pregando, que ele está ensinando a sua oração, a oração do Pai Nosso. Sabe, e o problema que muitos de nós vivemos hoje é não ter a imagem de um bom pai firmada e fixada na nossa mente. E na verdade, o nosso subconsciente, existem traumas que bloqueiam muitas vezes a minha vida e a sua vida de se achegar a Deus e reconhecer Ele como um bom pai. Você sempre está esperando, muitas vezes, algo que ruim aconteça, porque sempre acontece isso comigo mesmo. É sempre comigo, eu sou sempre o alvo, parece que todas as coisas só acontecem comigo, sabe? Mas não é essa a visão do bom pai que Ele tem para você hoje. A visão que Ele tem para você é que você é filho amado, que você está debaixo das suas asas, como diz o Salmo 91, que você está protegido no seu esconderijo. Sabe? Você quer um exemplo sobre tudo isso que nós estamos te falando? Se você teve um pai terreno que te abandonou, muito provavelmente você terá dificuldades em dizer Pai Nosso. Você tem um bloqueio, você tem muitas vezes um bloqueio entendendo que o pai muitas vezes vai te ferir, porque o reflexo do seu pai terreno, você entende que será o reflexo do bom pai, mas não é isso. Sabe? Tudo que você viu, algo que eu aprendi, tudo que você viu de bom em seu pai terreno, ele obteve do seu Pai celestial. Porque tudo aquilo que nós transmitimos de bom vem de Deus. O Senhor planta isso dentro do nosso coração. Mas tudo aquilo que você viu de mal é fruto do pai, no seu pai terreno. Ele obteve da sua natureza pecaminosa. Ele obteve muitas vezes daquilo que estava dentro da raiz do seu coração. Mas Deus tem boas notícias para você hoje. Por mais que você não teve uma figura paterna muito boa, por mais que as coisas para você parece que nunca deu certo, a palavra de Deus diz que pode uma mãe se esquecer dos seus filhos que o criou, mas eu não esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Nós estamos falando sobre paternidade e o pai jamais irá esquecer de você. O pai jamais irá esquecer das suas necessidades.
Quem é pai aqui? Eu tenho certeza que se seu filho pedir qualquer coisa para você, você vai correr atrás para entregar para ele. Talvez você não tenha condições no momento, mas eu tenho certeza que você vai batalhar para entregar. É assim, se nós, sendo maus, nós temos essa reação, imagina o nosso bom pai. Imagina o nosso bom pai. E a segunda coisa que eu quero falar com você hoje é te perguntar: quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Vou ler um texto aqui com vocês. Jesus está falando com os fariseus. João, capítulo 8, versículo 38 ao 44, diz assim: eu lhe estou dizendo o que vi na presença do Pai. Jesus falando com os fariseus, certo? E vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Veja que Jesus, primeiro ele fala do Pai em letra maiúscula, a Bíblia está escrita assim, e depois ele se refere ao Pai dos fariseus em letra minúscula. Então nós vemos que tem dois tipos de pai no texto. Abraão é o nosso pai, responderam os fariseus. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Abraão não agiu assim. Vocês... Olha que Jesus está falando sobre os fariseus. Vocês estão fazendo as obras do Pai, em minúsculo, de vocês. Jesus está mencionando isso. E ele continua. Os fariseus protestaram. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E Jesus lhes disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Veja que tem dois pais na história, e isso é importante você entender. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Jesus faz uma pergunta. Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai, em minúsculo de novo, ao pai de vocês, o diabo, Jesus se referindo aos fariseus, e querem realizar o desejo dele. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, ele fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Existem dois pais nesse texto ou não existe, igreja? E a pergunta é: quem está sendo seu pai? Quem está sendo seu pai? Sabe o que eu aprendo? Nossas atitudes e comportamentos sempre está refletindo o nosso pai. Nossas atitudes e os nossos comportamentos sempre está refletindo o nosso pai. E nesse contexto, os fariseus buscavam matar Jesus, não queriam ouvir a verdade. Sabe o que eu aprendo contextualizando para os nossos dias? Hoje, se nós somos amorosos, se nós servimos o nosso próximo, se nós somos gentil, se nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, sabe o que acontece? Nós estamos refletindo a figura do nosso Pai. O nosso Pai, do Pai Nosso que nós falamos hoje no início da mensagem. Mas da mesma forma, se nós estamos sendo egoístas, orgulhosos, grosseiros, mentirosos, deixamos que a ira nos domine muitas vezes, qual é a natureza que nós estamos refletindo? Qual é? Por isso a pergunta: quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Sabe, é impossível sermos guiados pelo Espírito Santo e termos uma natureza, termos o comportamento de uma natureza maligna. É impossível, não tem como uma fonte jorrar água amarga e água doce ao mesmo tempo. Nós temos que refletir a natureza do nosso Pai, do Pai Celestial, do bom Pai. Sabe, e o porquê eles não entendiam a linguagem de Jesus?
embora Jesus sendo claro. O versículo 43 e 44 vai nos responder sobre isso, porque a linguagem daqueles fariseus era a mentira e de Jesus era só a verdade. A mentira, a linguagem daqueles fariseus era o egoísmo no seu coração e não reconhecer Jesus como Filho de Deus. E a linguagem de Jesus era a verdade e as suas obras que confirmavam que ele era Filho de Deus. Jesus não somente falava que era Filho de Deus, ele comprovava com suas obras que ele era Filho. E qual tem sido o seu comportamento hoje? Qual a natureza que você está refletindo? A natureza do seu pai, do nosso pai, ou do outro pai que Jesus está se referindo? Vale o ai, ai, ai. Literalmente isso. Sabe, nesse texto que nós lemos, existem várias coisas que Jesus fala sobre esses dois pais. E ele fala sobre o seu pai celestial e fala como Satanás sendo um pai. E ele está falando com pessoas que não eram redimidas, pessoas que não estavam seguindo e servindo a Jesus, não criam na sua vinda, não estavam crendo que ele realmente era Filho de Deus. E aí ele diz para esses fariseus: Deus não é o pai de vocês, o pai de vocês é o diabo. Vocês fazem o que ele faz, o que vocês veem ele fazer. Sabe, aquilo que Jesus disse, eu quero falar duas coisas sobre, Jesus está dizendo, e eu quero recitar duas coisas que ele enfatiza aqui no texto. Ele enfatiza que o diabo, ele é homicida desde o início. E algo que o diabo tenta fazer com nós até hoje, ele tenta fazer comigo e com você, é matar os nossos sonhos, é nos parar, é nos bloquear, é fazer com que nós caímos sempre nos mesmos erros. É isso que ele está tentando fazer comigo e com você, todos os dias. Sabe, ele tenta parar nós de todas as formas. E a outra característica que Jesus está falando sobre o diabo é que ele é mentiroso. Quer uma dica de saber quando o diabo está mentindo? Vocês querem uma dica? Toda vez que o diabo abre a boca, ele está mentindo, porque ele é o pai da mentira. Pastor, mas eu não consigo ver a boca do diabo. Que negócio que é esse? Nunca vi o diabo na minha frente. Sabe, talvez você realmente não veja a boca dele literalmente. Mas algo que eu aprendo é que se tem um pensamento em sua mente que é contrário à palavra de Deus, é uma mentira de Satanás infiltrada dentro da sua mente. Você não está vendo com seus olhos, mas de alguma forma ele está falando e dizendo algo em sua mente tentando te parar. Estão entendendo a mensagem? O diabo é o pai da mentira. E você quer um exemplo das mentiras que Satanás conta nos dias de hoje? Pastor, Deus não me ama mais. Deus não me perdoou dos meus pecados. Deus não me recebe mais. Pastor, eu fiz isso lá no meu passado e eu me sinto tão culpado. Deus tem uma palavra para você hoje. Deixe de desenterrar defuntos e viva adiante aquilo que Deus tem para a sua história. Deixe de desenterrar o passado e olhe para frente. Olhe para aquilo que Jesus tem para você. As promessas dele ainda não se cumpriram, meu irmão. Porque o dia que elas se cumprirem, você partirá dessa para uma melhor. Ainda há promessa de Deus sobre a sua vida. Ainda há promessa de Deus sobre a sua vida. Sabe, Deus já perdoou todos os pecados. Existe uma grande palavra chamada propiciação, onde toda a ira de Deus foi satisfeita através do sacrifício de Jesus. E a pergunta minha para você hoje é: você que se sente culpado, por que você não se sente perdoado na mesma proporção que você se sente culpado? Por quê? Deixe a culpa para trás e olhe o perdão que ele já praticou sobre a sua vida.
Olhe o perdão que Ele tem sobre a sua história. Olhe aquilo que Ele já desenhou para você. E o terceiro ponto dessa mensagem é: Deus é o Pai muito bom. Repita comigo: Deus é o Pai muito bom. Mais forte: Deus é o Pai muito bom. Uou! Dá uma salva de palmas a Jesus, Ele é bom mesmo. Exaltado seja o seu nome, Jesus. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: quando alguém for tentado, e a palavra aqui tentado significa ser atraído, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Entenda o contexto que eu vou dizer aqui agora. Deus não pode ser atraído pelo mal jamais, porque Ele é muito bom. Sempre Ele vai ser bom, independente das circunstâncias. Mas olhe pelo que nós, muitas vezes, eu e você somos tentados. Não é simplesmente Deus tentando a nossa vida. Olha o que Tiago diz. Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 17. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. Olha só a sequência de como é. Primeiro você é tentado, ela gera isso dentro de você, e depois se dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. E aí vem a recomendação de Tiago: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Sabe o que eu aprendo aqui? Independente daquilo que está acontecendo na sua história, Deus não muda. Deus não muda. Ele continua sendo aquele bom Pai que continua provendo na sua vida, provendo sobre a sua história, mudando todos os seus caminhos, trazendo uma nova perspectiva. Ele não muda. E se tem algo que mudou em algum momento, não foi Deus. Se tem algo que mudou em algum momento, não foi Deus. Deus continua sendo o Pai muito bom. E o texto de Tiago deixa isso muito claro. Só que existe um alerta muito sério sobre isso. Que todos nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E se em algum momento acontece algo de ruim na minha e na sua vida, não foi Deus que provocou. Sabe o que aconteceu? É porque eu e você fomos tentados e atraídos pelos nossos próprios desejos. Nós cedemos aquilo que muitas vezes era para nós termos resistido. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, se eu não estou enganado, diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que é resistir? Por mais que as coisas estão difíceis, eu continuo firme na minha posição, crendo que meu Deus me dará o livramento no momento necessário, crendo que o meu Deus fará aquilo que eu não posso fazer mais. É isso que Deus está dizendo para você hoje. O bom Pai. Sabe qual que é o grande problema da tentação? É quando ela dá a luz ao pecado. E como eu venço isso, pastor? Tem uma receita, uma fórmula para você vencer isso. Conversando com o bom Pai. Conversando com Ele todos os dias. Orar é algo que eu aprendo. Orar é conversar com o bom Pai. É estar disponível. É contar para Ele todas as suas mazelas. É contar para Ele tudo aquilo que o pai mau, que é Satanás, tentou fazer contra você. É contar para Ele tudo aquilo que Satanás veio contra a sua vida e deixar tudo aos pés dEle. Porque Ele no tempo certo, Ele te dará o escape e o socorro.
No tempo determinado, Ele te dará o escape e o socorro. É o que a palavra diz. Sabe, orar é falar para o bom Pai tudo aquilo que o inimigo fez ou falou contra você. E sabe o que acontece? O bom Pai vai contra o inimigo. O bom Pai vai contra o inimigo. Quando minha filha era pequena, ela tinha uns 8 anos mais ou menos. Nós estávamos no sítio. Estava tendo uma festa, família. E tinha um menino que era convidado. Muito maior do que ela, tinha uns 12 anos já. E de repente aquele menino deu um tapa nela, puxou o cabelo dela. E sabe o que aconteceu? Naquela hora ela veio chorando nos meus pés e eu falei para ela: o que aconteceu, filha? Ela falou: o menino bateu na minha cabeça e puxou o meu cabelo. Eu falei: fica aqui. Quando ela estava debaixo da minha proteção, ninguém pode chegar perto dela. E é assim que Deus está fazendo com todos nós aqui. Não é com muitos não, são com todos nós. Por mais que Satanás venha contra a nossa vida, Deus continua nos protegendo somente com a sua presença. Ei, nesse aqui ninguém toca. Tocou um dia, mas não toca mais. Tocou um dia, mas não vou tocar mais. Sabe por quê? Porque debaixo das minhas asas você estará seguro. E essa é uma promessa de Deus para a sua vida. Essa é uma promessa de Deus para a sua história. Sabe? A melhor definição de um pai, a melhor definição de Deus, talvez esteja escrito no Salmo 119, versículo 68. Texto lindo. Salmo 119, versículo 68 diz assim: Tu és bom, e tudo que fazes é bom. Ou seja, Deus está refletindo o seu caráter em todas as coisas, independente do que aconteça conosco. Ele continua sendo o Pai bom, Ele continua sendo o nosso Pai. Sabe, ainda que algo de ruim aconteça, Ele continua sendo bom o tempo todo. Assim como Tiago disse no versículo 15 que nós lemos. Ele não muda como sombra de variação. Ele não muda e não tem sombra de variação. O bom disso é que pelo caráter de Deus, da bondade de Deus, Ele pode pegar muitas vezes aquilo que é mal e transformar, reverter em bênção sobre a nossa vida. Deus é o único capaz de reverter maldições em bênção sobre a sua vida. Por mais que muitas coisas aconteceram, Ele continua sendo bom e Ele pode reverter todo o mal em bênção sobre você. Romanos 8:28 nos garante isso que eu estou dizendo. Sabemos que todas as coisas cooperam, agem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. A palavra nos dá essa garantia. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos ao Senhor. Porque nós amamos o nosso Pai. E eu volto a perguntar para você hoje, Deus está falando com alguém específico aqui. Quem é o seu Pai? Quem você está refletindo no seu dia a dia? Está refletindo esse caráter desse bom pai? Ou está refletindo o caráter do mau pai? O Senhor pediu para mim falar isso de novo. Amém, igreja? Uma mensagem de cuidado para você também. Sabe, o problema de muitos de nós é que nós reagimos com base na rejeição. E isso inicia desde o momento que nós nascemos. Nós já nascemos rejeitados, sabe por quê? Muitas vezes, nós já nascemos rejeitados por conta do pecado. Nós nascemos destituídos da glória de Deus. Até um dia que nós entramos numa igreja como essa, levantamos a nossa mão, reconhecemos Jesus como nosso Salvador e nós somos reconectados ao Pai novamente. Deixamos de ser rejeitados. Sabe? A verdade é que muitos de nós carregamos muitas vezes
além dessa desconexão com Deus, as feridas paternas. E por mais que nós tivemos um bom pai terreno, eu tenho certeza que por mais que ele foi bom contigo, em algum momento ele pisou na bola. E aí fica aquele sentimento, nossa, meu pai, certo dia pisou na bola comigo. Sabe algo que eu aprendo com a oração do Pai Nosso, que nós vamos ver nos próximos domingos? Libere o perdão para aqueles que te feriram, independente de quem seja. Independente de quem seja. Todos nós um dia precisamos da aprovação de um pai. Todos nós estamos precisando da aprovação do Pai, e é isso que nós estamos buscando constantemente, independente de qual figura paterna você teve. Nós precisamos de uma figura, de uma aprovação do Pai, e você pode estar pensando assim: pastor, o senhor não sabe da minha história. O senhor não sabe o que o senhor está falando. Sabe o que acontece? O menino, quando ele está jogando bola, pode ter 10 mil pessoas na arquibancada. Se ele faz um gol, você sabe para quem que ele olha? O pai, que está lá assistindo. A menina, quando compra uma roupa nova e ela veste, para quem é a primeira pessoa que ela mostra a sua roupa? Para o pai. É a figura paterna. Isso vem da nossa origem. Isso vem lá do nosso passado, lá de Adão. Sabe, as mulheres necessitam da aprovação do pai mesmo depois de adulta, mesmo depois de crescida. E os homens, por mais que ele diga que eu sempre me virei sozinho, no fundo, você buscou sempre a figura de alguém para se espelhar. E por que eu estou dizendo isso? Quando nós não temos uma figura paterna, é muito mais difícil nós dizermos Pai Nosso. É muito mais difícil nós se relacionarmos com o nosso Pai. Sabe, a verdade é que nós buscamos essa aprovação desde a nossa origem. Sabe por quê? Adão tinha a aprovação do Pai todos os dias. Em algum momento ele perdeu essa conexão. E depois que ele perde essa conexão, se nós não estamos conectados em Jesus, nós também não temos ela. Foi perdido isso um dia, mas essa conexão foi restaurada na morte de Jesus e firmada na sua ressurreição. João capítulo 20, versículo 17 diz assim: Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos. Jesus está falando para Maria aqui. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês. Ou seja, Jesus está se referindo aos discípulos como o Pai de vocês. Ele é o Pai. Para o meu Deus e o Deus de vocês. Jesus está restaurando todas as coisas aqui. Jesus, nesse texto, restaura o direito de sermos chamados filhos novamente. Aquilo que Adão perdeu um dia foi restaurado pela propiciação de Jesus, do nosso irmão primogênito chamado Jesus. E Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, para a gente finalizar aqui, capítulo 1, versículo 18 ao 20 de Colossenses diz assim: Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, a minha vida, a sua vida, todos nós fomos reconciliados pelo seu sacrifício, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue, derramado na cruz do Calvário. Foi o sangue que nos conectou novamente, foi o sangue de Jesus que nos conectou ao bom Pai novamente. Por isso eu e você temos livre acesso novamente ao bom e bom Pai. Sabe, durante essa estação, nós estamos lembrando você aqui nessa casa, que você pode falar com o seu Pai acerca de todas as coisas, sobre os seus problemas.
E o Pai que supre todas as suas necessidades, Ele está olhando nos mínimos detalhes, disposto a nos responder e agir em nosso favor. Orar é conversar com o bom Pai, com o Pai nosso. E se você não tem boas lembranças do seu Pai terreno, não tem problema nenhum. Porque você foi recebido por um Pai que te ama acima de todas as coisas. Hoje nós iremos cantar aqui novamente, Como Estou, o Senhor me ama. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para estar aqui com a gente mais uma vez. Durante esse tempo eu quero que você feche seus olhos.